E eu quero ter a liberdade de entender que o Apocalipse é também um livro que descreve toda a história do plano de Deus de modo teatral, como se fosse um encenamento, uma peça encenada no palco. No momento em que a igreja estava intensamente perseguida, João, inclusive preso a mando de Domiciano, ele tem que usar símbolos. Mas no capítulo 4, até do 1 ao 3, João vê as coisas do ponto de vista da horizontalidade. Ele só vê tragédia. Mas aí no capítulo 4, se você ler Apocalipse, vai ter assim: João, sobe aqui. Como Deus dizendo, ele dizer para ele: daqui você vai ver o mundo a partir da minha perspectiva. Só que antes de você ter essa compreensão, vocês entender quem eu sou. No capítulo 4, João vê lá um trono. E nele assentado um, como cordeiro morto. Vestido de uma roupa está lá. Em torno dele 24 anciãos. Os estudiosos dizem que esses 24 anciãos podem fazer referência aos 12 patriarcas representando o antigo pacto e os 12 apóstolos representando a nova aliança. E eles recebem coroa, mas recebem-nas para dobrá-las aos pés diante daquele que está no trono. O que eu quero dizer com isso? À medida que a gente conhece a Deus, e naquele dia ninguém vai chegar lá com nome. Hoje eu estou muito preocupado com nomes, né? O ministério fulano, beltrano, cicrano e tal. Se não rasgar toda a seda devida para o elemento que vem ao culto, né? Engraçado que os 12, se aqueles são os 24 anciãos, são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, logo eles chegam lá sem nome. Não foi apresentado a Abraão, porque diante do nome, todo outro nome, qualquer outro nome se anula, porque no reino só tem um nome, o nome daquele que é sobre todo nome. Conhecendo a Deus, nessa perspectiva, nós os conhecemos melhores. E aí, eu quero pedir você para abrir o texto aí. Eu já tenho aberto aqui Mateus 28. Eu disse que eu vou tecer alguns comentários, é introdutório. Daqui a pouco eu encerro. Eu quero ter uma conversa, mesmo uma palestra assim, bem aberta, porque é uma noite de aprendizado. Mateus 28, versos 18 a seguir, diz: Jesus aproximando. Olha bem, é sempre ele que se aproxima, sempre ele que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, como eu falei na revelação aqui. Porque se ele não tomasse a iniciativa de vir e revelar-se a nós, nós não o conheceríamos. E aproximando-se, Jesus falou-lhes. Eu gosto disso aqui, porque esse pronome oblíquo da terceira pessoa do plural aqui dá a ideia de que o falar de Jesus aqui tinha endereço definido. Falou para eles quem? Um grupo específico. Para a gente entender o que é uma igreja. O grande problema hoje é que a igreja já não é mais igreja. Porque a ideia de igreja, de eclesia, uma conjunção do grego, uma preposição melhor, mas o verbo kaleo é chamar. Kaleo, kaleis, kalomen, kalete, kalusi. Eu chamo, tu chamas, eles chamam, vou te chamar e eles chamam. Mas chamados de, para fora de. Aí virou o quê? Assembleia. Até uma redundância a gente botar na parede da igreja. Igreja, Assembleia de Deus. Se a igreja tem que ser assembleia.
E se assembleia é igreja, porque é da natureza da palavra eclesia ser assembleia. Mas hoje não tem mais assembleia. Tudo é decidido. Sai da cortina. Aí ele precisa voltar a ser igreja. Porque Deus conta é com ela. Porque aproximando-se de Jesus, falou-lhes, esse pronome aí, no caso oblíquo, ele falou para quem? A quem se refere esse pronome lhes? Define. Dá endereço. Falou-lhes, dizendo. O que ele disse então? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Está aqui a razão e causa da comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele diz, ide, portanto, olha bem a expressão aqui, fazei discípulos de todas as nações. Nações aqui não tem a ideia de geopolítica. Nações geopoliticamente reconhecidas pelas guerras, ou pela ONU, ou pelos tratados dos homens. Nação aqui é tradução da palavra original etnos, de etnia. E só no Brasil nós temos 274 nações desse sentido aí. Lá em Angola só tem diversas. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco. Olha o verbo presente. Estou sempre, permanentemente, todos os dias, até a consumação do século. E eu quero tecer rapidamente aqui, breve comentário sobre essas três grandes verdades que são norteadoras da nossa meditação, da nossa reflexão nesses 3 dias aqui. Uma igreja, uma missão e uma mensagem. Vamos pensar um pouquinho de igreja. Ricardo Agreste escreveu um livrinho, porque já está no apagar das luzes de um movimento que já vai aqui no nosso país, abaixo aí da linha do Equador, completando uns 6, 7 anos, chamado o movimento dos desigrejados. Nelson Bomicai escreveu sobre isso, Charles Swindoll escreveu um livro muito assim, visceral, chamado Igreja Desviada. E Ricardo Agreste escreveu Igreja, estou fora. O outro escreveu Igreja, estou dentro. Mas o que é a igreja? Aí Ricardo Agreste disse lá, onde tem música, onde tiver apenas show, se não tiver evangelho, não tem igreja. Tem divertimento, entretenimento, mas não tem igreja. E aí, nesse aspecto, eu preciso reconhecer e falar aqui, diante de Deus, com o povo de Deus, falando da palavra de Deus, com a maior honestidade do meu coração. Eu não preciso dizer a vocês tudo o que eu penso, mas em definindo dizê-lo, devo dizê-lo conforme vaza no meu coração, na minha alma. Porque nós lemos o Salmo 24 com o pastor Sampaio, e o Salmo 15 também vai dizer, quem habitará lá no seu santo templo? Aquele que de coração fala a verdade. Que são, alguns dizem que são 45, 47 centímetros entre cara e coração, mas tem gente que não tem sintonia entre cara e coração. A cara fala uma coisa, o coração fala outra. E Deus só diz que vai chegar e entrar no céu quem tem sintonia, quando o coração e cara estiver sintonizado na mesma frequência. Se o seu coração está na frequência 99,5, sua cara isso também está, e vice-versa. Aquele que de coração fala a verdade. Então, o que eu disser aqui, em termos de verdades das Escrituras, até porque estou falando a palavra de Deus, com o povo de Deus diante de Deus, precisa ser verdade que vaza na minha alma. Deus é os senhores. Uma igreja. Jesus contou com essa igreja. Aproximando-se Jesus, disse-lhes:
O que é a igreja? Eu disse, ela é a assembleia. A comunidade, a comunhão dos que servem a Cristo, dos chamados para fora do mundo, para se constituírem à parte do mundo, um outro povo, que a Bíblia chama por Paulo em Tito 2:14, especial, zeloso de boas obras. E esta igreja, desde que ela transita por esse velho e cansado planeta Terra, o seu arco inimigo tem utilizado de estratégias e sistemas para desviá-la do foco. A igreja primitiva mesmo, ela sofreu isso. A primeira tentativa que Satanás utilizou para fazer a igreja parar ou dificultar a sua marcha foi a chamada perseguição, a oposição que vem de fora. Perdeu a guerra. Porque enquanto mais perseguia crente, os crentes iam saindo, e a Bíblia diz que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a Cristo, falando de Cristo. Ao ponto que mais tarde, lá no segundo, terceiro século, se não enganado, Tertuliano chegou a dizer que o sangue dos mártires tornou-se a semente da igreja. Constantino oficializa o cristianismo. Eu não estou aqui falando do método, falando apenas um fato histórico. Em 321, quando oficializa de fato, que em 313 foi o edito imperial de tolerância. 321, o edito da imposição, da oficialização melhor. Mas lá em 300 e qualquer coisa surgiu um elemento lá. Se me falha a memória, Trajano, até foi chamado Trajano o apóstata, o pagão, porque já o cristianismo tinha sido oficializado na religião do Império Romano, ele tentou voltar atrás, tentou restaurar tudo, perseguindo a igreja, mas não conseguiu. Conta um dado histórico que os soldados dele foram para o norte da África, Líbia, Etiópia, o antigo Egito, para perseguir a igreja cóptica. Era o maior grupo cristão, e ainda hoje é o maior grupo cristão daquela região lá. E o soldado romano esfolando um cristão, e sangrando, esfolando, e zombeteiramente perguntou para ele assim: onde está o seu carpinteiro cristão? Ele respondeu: está fazendo um caixão para o seu imperador. 3 meses depois, Trajano estava numa batalha, descuidado, o inimigo lancetou o seu tórax e a lança feriu o coração. Antes de expirar e morrer, ele tentou segurar o sangue com as mãos e gritou: ó Galileia, tu me venceste. Porque a primeira tentativa de Satanás de fazer parar a igreja com a perseguição, que a oposição que veio de fora, não deu certo. E alguém escreveu muito acertadamente que a única tempestade que pode levar o navio da igreja a naufragar é a tempestade que surge dentro. A que vem de fora não fará naufragar. Não a fará naufragar.